Oi, eu sou a Dani. Oi, eu sou a Gi. Oi, eu sou a Nina. E esse é o Pontinhocast. No episódio de hoje, nós vamos abordar o tema tradução, filhos e quarentena. E teremos como convidada a Luciane Camargo, que é mãe, tradutora e intérprete de conferência. Seja bem-vinda, Luciane, e fale um pouquinho sobre você. Obrigada, meninas. Acho que vocês já me apresentaram, porque se resume a isso mesmo. Tradutora, intérprete de conferências e mãe da Lavínia, que é a minha filha, que tem 3 anos agora. Ah, que bonitinha! E nós fizemos uma pesquisa, nós criamos um formulário que foi distribuído em grupos de WhatsApp com profissionais relacionados à área, sejam tradutores, intérpretes, revisores, pessoas que trabalham no mercado editorial e alguns professores também. Nós sabemos que quase 74% dos que responderam ao nosso questionário disseram que sentiram algum impacto na produtividade do trabalho ao terem filhos, principalmente durante a pandemia. Como foi para você? Essa mudança começou quando você foi mãe e se intensificou na quarentena? Ou ela foi constante, essa mudança? Olha, Giovana, você sabe que quando eu me tornei mãe, quando a gente fala de tradução e interpretação, primeiro a gente tem que separar, né? Porque a tradução a gente já trabalhava em home office, mesmo antes da pandemia. Já a interpretação foi o que mudou. A gente passou a trabalhar remotamente com interpretação depois da vinda da pandemia. E foi nesse quesito que eu achei, nossa, chegou um momento que eu falei, meu Deus, eu nunca mais vou conseguir fazer uma interpretação quando a pandemia chegou, porque eu não sabia como eu ia conseguir ter aquele momento de concentração, de silêncio na casa, para poder fazer uma interpretação, né? Tendo uma filha pequena em casa, na época com 1 ano e pouco, e sem nenhuma rede de apoio, né? Sem escola, sem creche, sem os avós, que sempre foram uma rede de apoio para mim, e também sem ajuda paga, né? Como babás, ajudantes da casa. Então, isso impactou muito na hora da interpretação. Já da tradução, eu vejo por uma outra ótica. A gente acabou se adaptando, se flexibilizando. Por exemplo, se durante o dia minha filha não tem mais escolinha, não tem mais uma ajuda, eu ficava muito mais durante o dia com a minha filha e aproveitava os momentos que ela dormia, as noites viravam o meu momento de trabalho, ou mesmo revezava com o meu marido, que na época, na verdade, ele trabalhava, mas cada família, né, constituída de um jeito, e as pessoas foram se revezando, mãe e pai, para poder quem, né, vive em casal, para poder dar conta dos trabalhos e afazeres domésticos também, que aumentaram, né? Ah, entendo. Uma das pessoas que comentou no nosso formulário disse que a maior dificuldade para o intérprete tem sido realizar as atividades que cabiam a outros profissionais. Por exemplo, os técnicos de som, as pessoas que cuidavam de toda essa base, toda essa rede de apoio para o intérprete. Além de, como você disse, a luta pelo silêncio, o interfone que toca, o cachorro que late, o gato que mia, a criança que chora, além Isso também mesmo, de Giovana. todo o material, de todo o equipamento que as pessoas tiveram que adquirir, como, por exemplo, a qualidade da internet, 2 aparelhos de celular, ou também um outro notebook, ou um outro computador, ou um headset um pouco mais especializado. Alguns compraram microfones, ou até mesmo alugar uma sala para poder conseguir trabalhar. Exatamente, Giovana. Aqui no meu caso, eu tenho um escritório separado, e mesmo assim, a tensão que você fica de a sua rede cair, de alguma coisa dar errado, que a gente não tinha antes, porque era só chegar e trabalhar no evento lindamente, agora recai sobre o intérprete. Então, não só você está fazendo aquele trabalho cognitivo tão alto, que é a interpretação, mas você também está preocupado com as questões técnicas. Então, para evitar ao máximo de acontecer esse tipo de coisa, a gente adaptou o estúdio, né? Fez um home studio. No meu caso, eu coloquei até um isolamento aqui acústico de espumas, tal, tentando fazer com que o barulho seja mais evitado. E não só isso, né? Quando no dia de interpretação, eu tenho toda uma logística com a minha filha, porque além de eu ter que saber, né, delegar quem vai me ajudar a cuidar dela, agora que a gente já tem mais rede de apoio de volta. Então, não só isso, eu tenho que delegar, tenho que fazer toda a logística, eu tenho que ver um esquema de ela não estar muito próxima aqui, porque mesmo assim, a gente nunca sabe, o filho, né, quando é muito pequeno, por exemplo, começar a chorar, querer a mãe, e como que uma mãe trabalha, né, ou um pai, não sei, com o filho na porta chorando, por exemplo, ouvindo o choro do filho. Então, eu acho que toda essa logística, essa preparação se intensificou. Então, o trabalho foi dobrado ou mesmo triplicado, né,
que não é só interpretar. Interpretar, ser técnico, resolver toda a questão da ser mãe enquanto você está interpretando, né? Porque você vai deixar tudo no esquema e assim por diante. Com certeza. Esse foi, inclusive, um dos comentários que a gente recebeu, que falava justamente dessa demanda cognitiva que ficava muito maior quando você estava em casa. É isso aí, realmente a Porque demanda você tem que cognitiva, realizar todas essas funções de ser, né, pai, mãe, de você estar trabalhando com a interpretação, de se preocupar com o silêncio e ao mesmo tempo com tudo que está acontecendo na sua casa. Sim, antes a gente só tinha que se preocupar, será que eu vou ter estudado e me preparado para toda a terminologia? Agora não, agora são 1000 outras coisas, né? Não era basicamente esse nosso maior medo da incerteza, né? Sei lá, de uma hora de um perguntas e respostas, que vem uma coisa mais espontânea. Não, agora pode acontecer tanta coisa, pode cair a força. Será que seu no break vai aguentar? Né? Você pode o Zoom pode dar um problema e simplesmente desligar. Quem nunca passou por isso, né? Nesse 1 ano e meio agora. Sim. Então a gente tá ficando até muito, muito esperto com relação a tudo que pode acontecer. E a preparação, né? O alinhamento antes, você tá munido das ferramentas corretas e melhores que você puder ter ao seu alcance, é o que vai te garantir um trabalho mais tranquilo. Sim. Por falar no trabalho, com a nossa pesquisa a gente ficou sabendo que houve uma maior demanda de trabalho remoto depois do início da pandemia. Você comentou da diferença, né, de tradutores e de intérpretes. Como intérprete, você notou esse aumento? Sim, com certeza. Como eu falei, bem no início da pandemia, na minha constituição familiar, a gente decidiu que eu ia cuidar da minha filha. Ela tinha 1 ano e pouco, meu marido não tinha como parar de trabalhar, e então a gente fez dessa forma. E na verdade, eu diminuí, né? Diminuí, aceitando só traduções escritas. Porque, como eu falei, tradutor, flexibilidade, você faz seus horários, né? Eu vejo quanto de trabalho eu posso aceitar, né? Eu controlava dessa forma. Já com a interpretação, eu me via numa situação que eu não estava me sentindo à vontade para fazer com uma filha pequena em casa o tempo todo e sem rede de apoio, sem poder deixá-la com ninguém nos momentos, porque a interpretação tem horário, né? Não vai ser à noite, sempre, sei lá, 10 horas da noite. Não, vai ter aquele horário padrão de interpretação, às vezes tem à noite. Mas o que aconteceu é que depois que todo mundo se adaptou e os eventos retomaram, principalmente no meio do ano para o segundo semestre, a demanda por interpretação subiu muito. E não só a demanda subiu, como a sua possibilidade de poder interpretar em mais de um evento aconteceu, né, por causa da questão tecnológica. Você está na sua casa, você pode estar fazendo um evento que a base é em São Paulo, o próximo evento a base é na Europa, e tudo bem, porque você está fazendo tudo remoto, tudo virtual. Então, isso que aconteceu, e os eventos também diminuíram o tempo. Se antes a gente tinha uma constância de eventos de 6 horas a diária, 8 horas a diária, as diárias baixaram para 1h30, 3 horas, 4 horas, e ninguém mais aguentava muito mais que isso, né? Porque nossa vida virou basicamente virtual. Então, eu acho que foi essa combinação de fatores, né, de eventos mais curtos, possibilidade de aceitar mais de um evento por dia em diferentes períodos, né, com bastante intervalo, claro, para não encavalar, para não, né, não ter esses problemas, poder testar, fazer tudo isso. Então, por isso que a gente pode dizer que aumentou até a demanda. E você comentou brevemente sobre o valor, e é um dos aspectos que a gente ficou mais curiosa para saber, porque como boa parte das coisas aumentaram de valor, de preço durante a pandemia, a gente esperava que os serviços prestados também teriam essa variação de preço. Só que quando a gente fez a pesquisa, muita gente disse que teve a variação, porém para baixo. Então eles tiveram que abaixar o valor para conseguir o trabalho. E isso acaba desvalorizando, né, o trabalho do tradutor, do revisor, toda essa área. Você precisou fazer alguma alteração de valor? Ou sofreu no que você recebia antes? Então, a Marina que você está falando, né, Nina? Isso. Então, na verdade, Nina, eu acho que isso é aquela variação que a gente tem sempre. Tem tradutores ou intérpretes que cobram vários valores. Com a vinda da simultânea remota, vou falar de simultânea agora, com a vinda da simultânea remota, o que percebeu-se, principalmente seguindo tabelas de referência do mercado, como do Sintra, é que, na verdade, a diária aumentou para menos horas de trabalho, porque, afinal, a gente teve que se adaptar, a gente teve que comprar todos esses equipamentos
equipamentos, a gente não teve mais o apoio técnico em muitos casos, em alguns ainda assim, mesmo virtualmente tem um apoio técnico. Então, na verdade, e também tem essa questão do esforço cognitivo maior. Então, na verdade, o preço subiu. Porém, a questão é o mercado. Você consegue? O que começou a aparecer muita discussão entre intérpretes é o preço por hora, que não é uma prática comum no mercado de interpretação. Muita gente fala, quanto você cobra uma hora de interpretação? Não, peraí, quanto você cobra por hora, né? Não é assim que a gente cobra, mas assim, a gente teve até que se adaptar nessa questão. Como que eu vou cobrar do meu cliente uma hora de trabalho, né? Mesmo por essa questão de ter diminuído o tempo dos eventos, como eu falei. E também começaram a surgir eventos assim que não existiriam antes. Não, vamos fazer essa conversa, eventos mais informais. Então, eu acho que a gente não pode simplesmente generalizar, porque existem eventos, sei lá, reuniões informais que vão ter, o cliente não vai querer pagar muito por aquilo mesmo, vão ter os eventos normais de antes, de sempre, os treinamentos e tal, e as conferências, que são um nível mais alto, que exigem uma preparação maior e que exigem também um preço bem colocado, um preço correto e justo para o intérprete. Então, eu acho que a gente tem que analisar todos esses pequenos fatores para conseguir chegar a uma resposta se o preço caiu ou subiu, porque cada pessoa trabalha com nicho de mercado, né? Então, eu acho que vai por aí. É muito complexa essa questão do valor mesmo. Ah, sim, sem dúvida. Antes de encerrarmos o podcast, a gente recebeu alguns comentários muito interessantes e a gente gostaria de ler. Por favor, sinta-se à vontade para comentar e falar o que você pensa sobre eles. Bacana. Falando sobre os preços, a gente recebeu muitos só falando sobre eles. Um deles foi esse comentário aqui. Inicialmente, os clientes sumiram. Depois passaram a solicitar interpretação remota, mas os valores que estavam dispostos a pagar despencaram. Agora consigo ter um cliente ou outro que está disposto a pagar valores semelhantes que pagava antes da pandemia. Esses comentários foram muito frequentes. A gente ficou muito surpresa, porque a gente está sendo otimista, achando que o preço talvez ia aumentar, e a gente ficou muito decepcionado como profissionais, que a gente viu que o preço desvalorizados. Eu acho que tudo a gente tem que analisar. Sim. Que tipo de trabalho era esse? Porque eu mesma fiquei, nossa, eu passava um valor de uma diária de conferência para uma reuniãozinha informal, e é claro que meu cliente não ia querer pagar aquilo. Mas eu acho que é isso, a gente tem que... E até numa palestra do ano passado, do Innovation for Summit, que o Jonathan Downey falou exatamente isso. O intérprete agora, ele vai ter que se adaptar. Ele vai ter que se adaptar. Eu não posso cobrar um valor de conferência para uma reuniãozinha entre 2, 3 pessoas totalmente informal. Eu tenho que saber adaptar o meu valor e ao cliente. Agora, eu quero atender esse cliente? Também vai entrar isso. Então, são os nichos de mercado. Será que eu quero atender a reuniãozinha? Vou deixar de ganhar um preço melhor por uma conferência para atender? Então, é isso, é aquela flexibilidade que a gente tem de aceitar ou não um trabalho. Então, eu acho que vai um pouco disso. Uma coisa legal que ele falou também foi isso, que o intérprete, tá? As pessoas falaram, mas agora vai abrir para todo mundo, né? Porque agora qualquer pessoa pode atuar em qualquer praça, né? Então vão ter discrepâncias de preços ainda maiores. Mas, sim, tem essa questão e tem a questão da automatização que todo mundo fala, que uma hora pode pegar o lugar do tradutor e do intérprete, mas ele reforçou um ponto muito importante. É só o intérprete profissional, o intérprete humano, que tem a capacidade de passar as nuances, as emoções de um discurso. Então, assim, a gente vê também essa necessidade. O que o seu cliente precisa? Será que ele quer só quebrar o galho ali? Quem está querendo quebrar o galho só não vai querer pagar muito mesmo, mas e o cliente que quer ter um treinamento eficaz, que quer ter uma palestra bem compreendida, nos seus mínimos detalhes? Esse cliente, ele vai dar valor para o profissional qualificado e ele vai pagar o valor que esse profissional acha justo e está cobrando. Hein? Fora que também é todo o trabalho, quando a gente vai decidir se aceita ou não, se o cliente vai decidir se aceita ou não o preço, é uma negociação, não é? Olha, e uma coisa que eu aprendi de negociação, já vou falar até foi com o meu professor Richard Laver, ele sempre foi um ótimo professor em explicar essa parte da negociação também. Se o cliente está negociando, eu nunca vou ceder, simplesmente falar, tá bom, tá mais barato sem receber algo em troca. Então, a gente troca por melhores condições no sentido de receber antes, por exemplo. A gente sempre tem que estar trocando, nunca simplesmente falar, tá bom, ele quer mais barato, top, porque eu quero fazer esse trabalho. Acho que essa parte da negociação é muito importante também a gente levar isso em consideração. Sempre se eu estou cedendo, seja dando um desconto, ajustando alguma coisa, meu cliente também tem que dar algo em troca. Seja um pagamento antecipado, seja alguma outra questão importante ali que envolve no treinamento, né, ou no evento, ensina conferência, na pesquisa de mercado, que seja. Né? Então, a gente não pode esquecer disso.
disso. Isso é uma boa dica, aliás, para quem está começando igual a gente. Sim, exato. Nunca dá nada de graça. Não importa, vou dar aqui meu desconto, o que eu vou receber em troca? Sempre lembrar disso. Então, infelizmente o tempo está acabando e precisamos Que encerrar. pena. Pois é. Muito obrigada, Luciane. A gente agradece muito por você ter vindo aqui e participar. A gente não tem nem como agradecer você com palavras. Imagina, foi um prazer. Eu adoro conversar. Sempre que precisarem, podem me chamar. Muito obrigada. A gente também quer agradecer a todas as 600 pessoas que responderam os questionários e permitirem a gente usar os dados para a gravação deste podcast. Fique à vontade para divulgar o seu trabalho, o site. Sim, eu tenho meu site lucianecamago.com, estou nas redes sociais, LC Tradução, e olha só, eu quero agradecer vocês, porque vocês trouxeram aqui uma coisa muito legal, que depois desse convite para falar sobre carreira, filhos, agora eu estou preparando uma palestra sobre o assunto, retomando a mesa redonda que nós fizemos no Traduza, com mães e pais, para falar mais sobre essa questão dos tradutores e intérpretes que também são pais e mães, seja de filhos pequenos, um pouco maiores, e como eles lidam com tudo isso, esse equilíbrio todo, a gente vai ter lá com a Translators 101, do William Casemiro. Logo, vou divulgar para vocês a data e tudo mais, e vocês estão super convidadas também para participar dessa palestra. Muito obrigada. Muito obrigada. Gente, adoraria participar. Muito obrigada. E é isso. Obrigada por terem escutado o nosso podcast, o Pontinho Cast, e até mais. Tchau, tchau.